Olá, pessoal. Então, nesse módulo, a gente vai dar início aos modelos atômicos. Então, é o seguinte, modelos atômicos é um conteúdo que ele requer bastante leitura, né? A gente vai falar, né, para induzir vocês a buscarem uma leitura mais direcionada, uma leitura que seja importante para aquilo que cai no vestibular, certo? Mas é importante a gente saber que só assistir a aula é insuficiente, entendeu? Por mais que eu fale de vários fatos históricos, é sempre bom a gente buscar mais informações através de leitura de diversos livros de diferentes autores, porque por mais que a história seja a mesma, a forma de contar ela termina mudando, né? De autor para autor. Então eu sugiro a vocês que assistam ao vídeo, mas que também busque livros e façam uma leitura, porque principalmente aí dos fatos históricos que fazem a evolução dos modelos atômicos. Porque na realidade aqui que a gente vai estudar é uma evolução do que aconteceu com as características, né, com o átomo, né? Uma evolução das definições e descobertas e experimentos que envolve aqui, o mundo atômico. Então é o seguinte, tudo surgiu da necessidade de saber, da humanidade de saber do que as coisas são feitas, do que forma a matéria. E aí, sem experimento nenhum, né, sem nenhum dado experimental, né, tirou da cabeça dele, né, dois filósofos, Leucipo e Demócrito, né, Leucipo de Abdera, né, eles sugeriram o seguinte: eles sugeriram a matéria como ela sendo descontínua. O que significa isso? Em outras palavras, ele resumiu dizendo o seguinte: que se a gente pegar uma gota d'água, por exemplo, né, pegar uma porção de matéria, como a gota d'água, dividir ao meio, pegar essa metade, dividir ao meio novamente e sair fazendo sucessivas divisões, chegaria um momento que não daria mais para ser dividido. Esse momento, você chegaria numa coisa que ele chamou de átomo, né? Que do grego a significa não, negação, e tomo significa divisível. Então você chegaria em algo não divisível. Então, daí nós temos aí a matéria descontínua, não tem uma continuidade. Então, essa foi a ideia, né? Foi o que Demócrito e Leucipo, né, sugeriram para a constituição da matéria. Só que na época tinha um filósofo, né, um outro filósofo, que tinha um poder de convicção extremamente grande, valioso, e que discordava de Leucipo e Demócrito, né, quanto à constituição da matéria, que no caso foi Aristóteles. E aí Aristóteles, né, discordando de Leucipo e Demócrito, afirmou que a matéria ela é a ação dos 4 elementos, que são os conhecidos elementos de Aristóteles, que é água, terra, fogo e ar. Então, esses elementos em proporções diferentes, em determinadas condições, eles fazem com que a matéria surja e são capazes de transformar a matéria. Então, a ação desses 4 elementos são capazes de transformar a matéria em outra. E para Aristóteles não existia
é um fim para essa divisão sugerida por Leucipo e Demócrito. Né? Para Aristóteles, o que acontece? Se você dividir a matéria, dividir, você nunca conseguirá chegar a um ponto em que seja impossível essa divisão. Né? Isso é uma ideia de matéria contínua. Isso é uma ideia de matéria contínua. Né? Então, nós temos aqui Leucipo e Demócrito. Leucipo e Demócrito, que tem a ideia da matéria descontínua. E nós temos aqui Aristóteles. Aristóteles, que deu a ideia de matéria contínua. Sugeriu a ideia de matéria contínua. Nenhuma das ideias aqui teve nada experimental que justificasse a defesa do pensamento. Né? Leucipo e Demócrito, que deu a sugestão de átomo, eles são considerados como atomistas. Eles são atomistas. Acreditava-se na existência desse átomo, dessa partícula. Só que aí o que acontece? Aristóteles tinha, como eu falei antes, tinha um poder de convencimento maior. Então, passou-se a acreditar, ele conseguiu aí, né, fazer com que toda a sociedade, né, seguisse o seu pensamento. Então, a ideia de Leucipo e Demócrito entrou em esquecimento. Foi deixada de lado e passou a prevalecer a ideia de Aristóteles. Né? Isso aqui passou a prevalecer. Então, o que acontece? Logo após essas ideias de Aristóteles, ele terminou sendo influência para um grupo, né? Para um grupo de pessoas que começaram a buscar a transformação na matéria, que são os alquimistas. Os alquimistas, eles começaram a tentar, né, a fazer tentativas de transformar matéria em outra, sendo que o principal usando diversas técnicas aí, né, usando fogo, usando, né, o que era possível de ferramentas na época. E aí o principal objetivo dos alquimistas eram dois. Né? Primeiro, transformar qualquer metal em ouro e também produzir o elixir da longa vida, né? Que seria uma espécie de, digamos aí, de porção mágica que desse uma vida longa aos seres. É lógico que hoje a gente olha para os alquimistas e a gente sabe que eles não conseguiram, né, alcançar o seu objetivo. Mas, por mais que não tenha conseguido encontrar o elixir da longa vida e nem transformar qualquer metal em ouro, eles desenvolveram técnicas de separação de misturas que são utilizadas até hoje. Eles descobriram medicamentos e substâncias tirados de vegetais aí que curavam enfermidades. Enfim, teve a sua contribuição, né, teve uma contribuição aí bastante importante para o desenvolvimento da ciência, Aí são os alquimistas. Então aqui nós temos um histórico aqui. Começou com Leucipo e Demócrito, né? Depois veio para Aristóteles. Aristóteles
excluindo aqui, derrubando as ideias de Leucipo e Demócrito, e Aristóteles, ao mesmo tempo que derruba as ideias de Leucipo e Demócrito, incentiva o nascimento aí dos alquimistas. Já num tempo mais recente, né, essas ideias de alquimistas aí os alquimistas duraram aí centenas de anos, né? Então, mas até que chegou um senhor chamado de Lavoisier. Podemos dizer aí que Lavoisier era um moço de posses, rico, né? É um francês rico e que gostava de, nas horas vagas, brincar de química. Ele tinha um laboratório, né? E gostava, estudava mais por amor, não era nem a sua profissão. Mas Lavoisier foi um gênio, digamos, porque ele conseguiu, né? Ele conseguiu conseguiu observar, né? Que quando ele transformava a matéria, a massa era conservada, e aí surgiu a lei da conservação das massas, que é conhecida como lei de Lavoisier, lei da conservação das massas. Então, quando faz-se uma transformação química, uma reação química, né, a massa ela é conservada. Observe que se pegarmos papel e queimar, e a gente só olhar para aquele papel queimando, a ideia que a gente tem é que a matéria diminuiu, é que houve destruição. A gente imagina que está sendo destruído ali aquele papel. Vai ver cinzas, você vai ver uma quantidade de sólido ali, isso fazendo no olho, você vai ver que a quantidade de sólido ali, ele diminuiu. Se a gente colocar um pedaço de ferro ao ar, ao ambiente úmido do ar, você vai ver que o ferro começa a criar uma ferrugem. E aí a ideia, a impressão, né, que a gente tem é que matéria está surgindo, né? Então, quando você queima o papel, nós temos a impressão de que matéria está desaparecendo, está perdendo coisa. E quando a gente enferruja o ferro, a impressão que dá é que matéria está surgindo algo de algum lugar aí do nada. E Lavoisier, ele mostrou experimentalmente que na realidade, na queima do papel, não há destruição da matéria, apenas uma transformação, do mesmo jeito que na criação da ferrugem sobre o ferro, não há surgimento de matéria. Não está surgindo matéria do nada, mas também está ocorrendo uma transformação. E ele conseguiu provar isso como? Medindo a massa antes e a massa depois da transformação em sistema fechado. Se você fizer uma transformação química, uma transformação da matéria em sistema fechado, a massa será sempre conservada. É a lei da conservação das massas. A massa será sempre conservada. Daí os leitores das escrituras de Lavoisier, né, resumiram e fizeram uma frase, né, meio que poética, né, que todos nós conhecemos, que traduz perfeitamente a ideia de Lavoisier, que é: na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Na realidade, Lavoisier não escreveu isso, mas quando a gente lê as escrituras de Lavoisier, entende-se que ele queria falar isso, que é a lei da conservação da massa. Não dá, na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Então, temos aqui um fato histórico aqui de Lavoisier, onde descobriu a lei da conservação das massas. Então, o que acontece? Se eu pegar aqui 1 grama de hidrogênio e colocar para reagir com 8 gramas de oxigênio, essa reação ocorrendo em sistema fechado, nós vamos produzir aqui 9 gramas de água. 9 gramas de água. Lavoisier,
ele fez esses experimentos aí ao extremo, ele repetia demais. Passava horas e horas com o experimento e buscando detalhes e usando, e o seu principal instrumento era a balança. O principal instrumento de Lavoisier foi a balança. Pesava, usava bem a balança, pesando tanto as substâncias que eram reagentes quanto as substâncias que eram produzidas. Só teve um problema, Lavoisier. Ele não sabia justificar. Ele descobriu o fenômeno, fez a observação. Qualquer reação que ele fizesse dava certo, funcionava, mas se você perguntasse Lavoisier por que isso acontece, ele ia dizer, não sei, só sei que é assim. É tipo isso. Lavoisier não tinha uma sugestão para explicar o fenômeno observado. Um outro cientista da época foi um rapaz, um moço chamado de Proust, né? Que é conhecido como, que ele fez também umas observações que foi o seguinte, ele disse que essa proporção de reagentes e de produto, essa proporção em massa, ela é fixa, ou seja, se Lavoisier colocar 1 grama de hidrogênio para reagir com 8 gramas de oxigênio, vai formar 9 de água. Proust diz o seguinte, se você dobrar a quantidade de hidrogênio, 2 gramas de hidrogênio, e colocar para reagir com 8 gramas de oxigênio, com 8 não, vou botar aqui com 16 gramas de oxigênio, você vai produzir 18 gramas de água. Ou seja, se eu dobrar a massa de hidrogênio, eu vou necessitar do dobro da massa de oxigênio e vou produzir o dobro da massa de água. Isso, ou seja, as massas é sempre nessa proporção. 1 para 8 para produzir 9 de água. 1 para 8 para 9 é equivalente a 2 para 16 para 18. Se eu colocar 4 gramas de hidrogênio, né? Se eu colocar 4 gramas de hidrogênio com 40 gramas de oxigênio, não vai formar 44 gramas de água. Por quê? Porque esses 4 gramas de oxigênio só vai reagir com 32 de oxigênio e não reage com os 40. Então, os 4 gramas de hidrogênio reage apenas com 32, então vai produzir apenas 36 de água, 36 gramas de água, e vai sobrar lá 4 gramas de oxigênio que vai ficar em excesso, que vai ficar lá sem reagir. Essa é a contribuição de Proust. Daí surge a lei conhecida como lei das proporções definidas. Essas proporções aqui é proporção em massa. Proporção em massa. Proust também não soube justificar o porquê que era proporcional, né? Essas leis aqui de Lavoisier e Proust são leis ponderais, né? São leis ponderais. São leis desenvolvidas aqui numa transformação química que envolve massa. São observações que envolvem massa. Daí surgiu uma indagação. Por que isso acontece? Por que essas observações aqui elas são verdadeiras? Aí, para justificar isso, tempo depois, né, em 1803, uma mente brilhante chamado John Dalton explicou. Então, é importante nós sabermos o seguinte, Dalton, para criar o seu modelo atômico, ele teve como base os experimentos de Lavoisier e de Proust. Nós vamos observar que para o surgimento de um modelo atômico é preciso um dado experimental, né? É preciso um dado experimental para que eu
consiga justificar os resultados experimentais utilizando um modelo. Ok? Então a gente tem que ter um experimento para poder criar um modelo atômico. Por exemplo, o que Leucipo falou sobre a matéria, sobre a constituição da matéria, não é um modelo atômico. Não é um modelo atômico por quê? Porque ele não teve nenhum experimento para justificar aquilo que ele pensava. John Dalton, então, é o nosso primeiro modelo atômico. Dalton, ele criou um modelo para justificar os experimentos de Lavoisier e Proust. Ele foi bem inteligente em pensar isso. E aí, o que foi que Dalton fez? Ele voltou lá para a ideia inicial da existência de átomo. Então, Dalton retorna à ideia de átomo e informa que a matéria é constituída por átomos. Então, matéria é constituída por átomos. Volta à ideia de átomo. Certo? E aí o que acontece? O modelo, o que foi que Dalton disse? O que ele afirmou? Primeiro ponto, esse átomo, ele é indestrutível, ou seja, não tem como eu dividir esse átomo, né? Ele é indestrutível na realidade, não tem como eu fazer ele desaparecer, né? Não tem como eu fazer ele virar nada. É indestrutível, é indivisível, não tem como eu dividir ele em dois pedaços, né? O átomo é indivisível, é a menor porção da matéria, né? Existem átomos de diferentes tamanhos, né? Existem átomos de diferentes tamanhos. Ele simbolizou aqui, ó, nós temos átomos maiores e átomos menores. Ele falou que esse átomo era esférico. O átomo seria esférico e maciço, né? E aí ele conseguiu, utilizando a ideia de átomo, para justificar Lavoisier e Proust, como? Ele disse o seguinte, ó, se um átomo de hidrogênio, se um átomo simples de hidrogênio reagir com um átomo simples de oxigênio, será produzido um átomo composto de água. Na realidade, na época, ele não tinha ideia de molécula. Se você perguntasse para Proust, para Dalton, como que seria a molécula de água, ele iria imaginar assim, que eu tinha um átomo de hidrogênio que iria reagir com um átomo de oxigênio. E aí a água seria aqui um átomo formado por átomo de hidrogênio e oxigênio. Ele não sabia ainda, nem tinha como, né, saber por conta da época. Não tinha ainda equipamentos que pudesse provar, mas ele dizia o seguinte, ele conseguia explicar Lavoisier. Como? Ora, se esse átomo de hidrogênio pesar 1 grama e o átomo de oxigênio pesar 8 gramas, nós vamos produzir a água que pesa 9. Ele afirmou que na transformação química, esses átomos, os átomos que eu tenho antes, são os mesmos que eu tenho depois. Essa foi a grande sacada. É que na transformação química, os mesmos átomos que eu tenho antes, eu tenho eles depois, eles apenas se reorganizam. Hoje a gente usa essa ideia de Proust até hoje. Essa ideia de conservação dos átomos. É tanto que a gente faz o balanceamento das equações justamente para igualar a quantidade de átomos antes e depois. Os átomos apenas se reorganizam para formar uma nova matéria. Então essa era a ideia de Dalton, e isso aqui justifica, por exemplo, os experimentos de Lavoisier. Para justificar os experimentos de Proust, o que é que Dalton sugeriu? Disse, por que é proporcional? Para formar, basta eu dobrar. Nos experimentos de Proust, se eu dobrar
a quantidade de átomos de hidrogênio e dobrar a quantidade de átomos de oxigênio, eu vou ter o dobro da massa de água. Então, parece simples a gente olhando isso hoje, porque você já tem muitas, né? Isso parece simples hoje, mas para a época não era. Então, foi com esse raciocínio, que hoje chamamos de simples, que Dalton criou o seu modelo atômico, ok? Justificando aí, baseado nos experimentos de Proust e Lavoisier nas leis ponderais, ok? Então a gente para aqui no nosso primeiro modelo atômico de Dalton e no próximo módulo a gente continua com os demais modelos atômicos de Thomson e outros, ampola de Crookes, né, e os experimentos, né, que Thomson fez com a ampola de Crookes. É isso aí, até a próxima.